Graça e paz, tudo bem com você? Hoje nós vamos meditar sobre uma palavra, peregrino. Peregrino é aquela pessoa que anda em terra alheia, sabendo que nada tem e que ali não é o seu lugar e por isso caminha de forma leve, nada segurando em suas mãos, porque sabe que hoje ela está, mas amanhã não mais. E para isso, eu quero convidar você a pousar os olhos em Hebreus 11:8. Hebreus 11:8 vai nos falar sobre um peregrino, um herói da fé, Abraão. Hebreus 11:8 diz assim: Pela fé, Abrão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Uau! Então essa história dessa passagem de Hebreus está falando sobre Abraão. Abraão, ele foi chamado para peregrinar. E eu gostaria de trazer um panorama sobre dois tipos de peregrinos. O peregrino que vai ser peregrino até o fim e o peregrino que decide fixar morada, logo deixa de ser peregrino. E para isso, eu quero te mostrar a história de um outro peregrino que desistiu de ser e decidiu estabelecer uma morada. Ele se chama Ló. Ló é sobrinho de Abraão e foi junto com Abraão naquele momento em que Abraão saiu para peregrinar em terra alheia, andando na terra da promessa. Mas chega um momento em Gênesis 13 em que o rebanho de Abraão e o rebanho de Ló está muito grande. E então os pastores deles começam a estabelecer contendas entre si. Então, o que acontece? É necessário que os dois sentem para conversar sobre essa situação. Quando a gente vai observar em Gênesis 13, olha o que diz no versículo 7. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os fariseus habitavam esta terra. Disse Abrão a Ló: Não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda esta terra? Peço-te que te aparta-te de mim, e se fores para a esquerda, eu irei para a direita, e se for para a direita, eu irei para a esquerda. Nesses versículos tem ensinamentos muito preciosos. O primeiro ensinamento é que nunca permita que uma contenda se estabeleça no lugar onde você está, seja ele qual for, ou ambiente de trabalho, ou escola, ou dentro do eixo familiar, ou dentro dos relacionamentos de amizade. Não permita. Por quê? Porque em Mateus 12:25, o próprio Jesus diz que um reino dividido, ele não se sustenta. E Abrão nesse caso aqui, ele fala para o seu sobrinho que não é ideal que exista contenda entre eles, porque eles estão em uma terra onde ali em volta existem inimigos. Se eles estabelecem e permitem que essa contenda cresça, eles acabam se enfraquecendo, porque eles se dividem. Logo, um reino dividido não se sustenta. Então a decisão é muito simples. Eles decidem se separar. E aí tem um outro ensinamento muito importante, que é: aquele que está na presença de Deus não teme a escolha para o lugar que ele vai. Observe que é o próprio Abrão que fala para Ló que é para ele escolher. Por quê? Porque Abrão sabe que ele tem a promessa de Deus. Ele sabe que ele anda com Deus, então não importa. Se for para a direita, ele sabe que Deus estará com ele. Se for para a esquerda, Deus estará com ele. Então ele deixa o seu sobrinho escolher. E Ló, ele escolhe considerando a beleza do local. Ele olha para as campinas do Jordão e vê aquelas campinas como um jardim,
verde, bem regado, né? Muito farto, maravilhoso para o seu gado. E então Ló vai se estabelecer nas campinas e ao longo desse processo, Ló ele vai mudando de peregrino para uma condição fixa. E eu quero provar para vocês isso lendo o versículo 12 de Gênesis 13. Gênesis capítulo 13, versículo 12 diz assim: habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Sodoma era uma cidade que tinha muitos homens maus, homens grandes e que faziam tudo que desagradava ao Senhor. E era para este local que Ló ia armando e desarmando as suas tendas até ele decidir fixar morada em Sodoma. E para isso eu quero mostrar para vocês quando a gente vai ler Gênesis 19, 2. Gênesis 19, 2 diz assim: esse é o momento em que a Sodoma vai ser destruído, Sodoma e Gomorra, né? Só para contextualizar. E Abraão vai interceder pelo seu sobrinho e Deus envia anjos para salvar a família de Ló. E aí Ló começa a ter um diálogo com esses anjos. E dentro desse diálogo ele disse assim, ó: eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo e pernoitai nela e lavai os pés. Observe a palavra, vinde para casa. E um outro detalhe é quando os homens da cidade de Sodoma e Gomorra, eles estão querendo invadir, né, a casa de Ló. Os homens de Sodoma querem invadir a casa de Ló para tomar aqueles homens para fazer o que não deve. Então, o que Ló fala? O que esses homens falam para Ló? Os homens falam assim: onde estão os homens, no caso os anjos, que à noitinha entraram em tua casa? Então a gente fica muito claro que Ló deixou de ser um peregrino, porque ele se encantou com as belezas, com as facilidades, com tudo aquilo que o mundo tinha para oferecer, sendo mostrado aqui, né, por analogia, pela cidade de Sodoma. E eu gostaria de finalizar essa meditação falando de um homem que ele é o nosso exemplo de peregrino, que é o próprio Cristo. O Senhor Jesus, ele, de uma forma muito linda, quando perguntam para ele para onde que ele deveria ir, Jesus ele fala que, né, ele estava conversando com umas pessoas e Jesus vai falar em Marcos 8:20, que ele disse assim, ó: as raposas têm seus covis, as aves dos céus os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então Cristo ele deixou claro que o lugar dele não era ali, ele era um peregrino, ele estava de passagem. E aí você pode falar: uau, Marcela, então quer dizer que a gente é tudo um sem teto? Como assim? Não. Assim como Abrão sabia que uma casa estava sendo edificada, ou melhor, uma cidade estava sendo edificada, e o próprio Deus era o seu construtor, Cristo reforça isso para nós, enquanto seus seguidores. E ele vai confortar os seus discípulos e vai nos confortar. Quando ele disse em João 14, diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não for assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Que nós possamos continuar andando como peregrinos aqui nesse mundo, pois aqui não é o nosso lugar. Nosso lugar é na cidade, é no nosso lar eterno, na cidade que o Senhor está preparando, na Nova Jerusalém. E não faça como Ló, não busque estabelecer morada. E quando eu falo isso, eu não estou falando sobre coisas físicas, né? Sobre ter uma casa de fato, não. Eu falo sobre ter uma mente em que os teus olhos e o teu coração está fixado nas coisas dessa terra.
onde os seus olhos se envolve demais com as coisas desse mundo, a ponto de você carregar fardos e não olhar para o Cristo. Então, vamos fazer uma rápida oração. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos ensina que nós somos peregrinos andando em terra alheia, assim como Abraão. E eu sei, Pai, que por mais que os nossos olhos caminhem por essa terra, eles não podem estar fixados nela, porque aqui não é o nosso lar, aqui não é a nossa casa. Que o Senhor nos ajude a ter uma mente e um coração peregrino, que caminha sabendo que estamos indo para o nosso lar eterno, para a Nova Jerusalém, a cidade a qual o Senhor é o arquiteto e edificador. Marque os nossos corações como um coração peregrino, que anda com mãos leves, disposto a liberar tudo o que é necessário para aqui está hoje, mas não mais amanhã, pois nós nos encontraremos contigo. Fica conosco, Pai, durante esse dia e durante toda a semana. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém! Graça e paz. Tchauzinho!